houve uma alteração de percurso. Ah, A bastante já se comunicou, que a alteração, assim, Shila Govinda Maharaj é muito importante para todos nós. Então, sim. eu estou sugerindo da gente, hoje, fazer uma glorificação a ele, como a gente faria para o nosso Gurudeva, para Shila Prabhupada, Uhum. tá? Ah, vão ficar uma Ninguém hora. vai entrar? Olha, eu já passei o link para Bastante. Tarune Pranams, são tantas Tarunes, né? Tarune de Haribo. Santos, Tarune de Santos. Eu sou Taruni Devidasi. Eu vou no templo da Bastante, mas no momento eu tô na região amazônica. Ah, olha só, o que você está fazendo Segundo não? Tarune na Goravani. Eu trabalho aqui, Ah, olha que legal. Mas você tá numa cidade da Amazônia ou tá na floresta mesmo? numa cidade chamada Porto Velho. Olha, Ah, Porto Porto Velho. Velho. E a Nirinha também, bem-vinda, Nirinha. Hoje, a gente em geral, num dia como hoje, sexta-feira, às 19h30, a gente tem se encontrado para ler, estudar, trocar ideias sobre essa edição aqui da Bhagavad Gita. Não sei se acho que não sei se todas vocês têm, mas isso aqui é um lançamento da Brage Editora e essa Bhagavad Gita, como toda Bhagavad Gita, apresenta todos os contos de versos, são 700 versos, né, eu acho, dos 18 capítulos, e vem com o comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, que é um dos acharyas mais conhecidos, né, da missão, da tradição de Gauranga Mahaprabhu, do século XVII. Ei, Krishna Priya Pranams. E também com os comentários do nosso Gurudeva Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Mas como hoje é o Avibhava Mahotsava, ou Vyasa Puja, o dia do advento divino de Srila Govinda Maharaj, eu achei procedente que a gente abra um horário para glorificar um santo do calibre dele, ah, que ele deixou, como se diz, uma herança, não se fala herança, né? Como é que se fala? Legado. Ele deixou um legado, sim, ele deixou um legado de literatura, e de ensinamentos e exemplo pessoal muito importante para todos os devotos de todo o planeta. Ah, ele nasceu em, no estado da Orissa, ah, e ei, Luciano, pranams, ele nasceu no estado da Orissa, que se vocês já tiveram a oportunidade de visitar ou ainda vão visitar, vocês vão descobrir que o estado da Orissa tem características muito parecidas com as do estado da Bengala, né? Que se você viaja para o interior da Bengala, da mesma forma que se você viaja para o interior do estado da Orissa, Pranams Gora, parabéns para sua princesa. Ah, então, se você viaja para dentro desses dois estados, você vê Vaishnavismo. Aldeias, depois de aldeias, depois de aldeias, depois de aldeias, e para onde você vai, você encontra famílias de Vaishnavas, né? De gerações e gerações para trás, assim, de séculos para trás. Então, esse é o ambiente em que ele nasce, Srila Govinda Maharaj, né? Ah, e ele desde pequeno, ele demonstra ser a, como é que eu vou poder dizer, ele demonstra ser um Mahapurusha, como se fala, né? Essa é uma expressão
muito importante no vocabulário dos Vaishnavas, né? Porque Mahapurusha se refere a um determinado indivíduo, vamos chamar assim, que desde bem pequeno mostra sinais da sua grandeza espiritual, né? Como a gente tem no caso do nosso querido Srila Prabhupada, ele já, sei lá, com 4, 5 anos, ele todo ano ele fazia o Ratha Yatra. Ele arrumava a irmãzinha dele, como é que é o nome da irmã dele, que é um pouquinho mais velha que ele, é a Pishima, Bhavatarini, Pishima, é o apelidinho dela, ele a chamava de Pishima. Pishima o acompanhava nessas brincadeiras que, no final das contas, eram a maneira pela qual ele estava praticando a consciência de Krishna a qualquer idade. Ele pegava os carrinhos pequenininhos de Jagannatha com as deidades e eles girava todo o quarteirão de onde ele morava em Calcutá, cantando e fazendo exatamente o que se faz em Jagannatha Puri, o Ratha Yatra, né? Então, Srila Govinda Maharaj, tanto como Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ele desde pequeno demonstra sinais de Mahapurusha, né? Ele, uma característica interessante da família dele é que praticamente todos os tios dele, e eu acho que até o pai dele, a profissão deles, entre aspas, era fazer kirtan. Então, eles viajavam pelas aldeias fazendo kirtan. Então, era basicamente a maneira como eles viviam. Então, eles viviam de uma maneira muito, muito singela, muito despojada, né? E, e há muitas histórias lindas de Srila Govinda Maharaj desde essa fase de vida, desde que ele é bem pique-roxo, depois quando ele se casa também, e o que falar do que acontece quando ele conhece finalmente Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada Maharaj, que joy, né? Tudo que gira em torno da vida de Srila Govinda Maharaj assim, envolvido por misticismo, por situações milagrosas, né? E então, e claro que, não sei, eu acredito que alguns de vocês sabem que Srila Govinda Maharaj representou um papel muito importante depois que o nosso querido Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada Maharaj partiu desse mundo, né? Porque ah, ele se destacou muito como um pregador muito, como se diz, muito entusiasmado, muito convincente, e ele, depois, acho que a partir da década de 80, ele começou a viajar, foi para a Europa, para a Austrália, para os Estados Unidos, e, e assim, ele tinha, como pregador, ele tinha, assim, uma aura de magnetismo que ninguém conseguia compreender assim com palavras. Todo mundo sentia alguma coisa que não sentia de outra maneira, vamos colocar assim, né? Mas quando ele estava dando Harikata, ou quando ele dava orientação para os discípulos, para as discípulas, ou para os devotos em geral, os devotos sentiam como se ele tivesse roubado o coração desses devotos, né? Então, essa é uma característica do Vaishnava, do Krishna Bhakta, né? Krishna Bhakta é um ladrão de corações, né? Porque ele expressa um amor por todos aqueles com quem ele cruza, que faz com que essas pessoas com quem ele cruza percebam que existe outra dimensão de amor, né? Então, tanto como Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quando esteve entre nós, aqueles que tiveram a fortuna de estar na companhia dele, de acompanhar a missão dele, todos tiveram. Eu estou lendo esse livro aqui, ó, que é um grupo que é mais acompanhado por devotas, é um livro de relatos de discípulos de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Assim, você lê os relatos e você percebe que a grande maioria das discípulas, ao ter conhecido Srila Prabhupada,
sentiu o seu coração roubado, né? Sentiu o seu coração roubado por quê? Porque elas percebiam que Srila Prabhupada era tão misticamente presente e poderoso que elas percebiam que ele estava com elas, é, presente fisicamente ou não presente fisicamente. Então elas começaram a perceber isso e elas, como é que eu vou dizer? Se você ler os relatos, vocês vão observar assim que elas batiam o olho em Srila Prabhupada, na Srila Prabhupada presente, e elas confessam até em alguns relatos que elas não tinham noção da consciência de Krishna, mas elas adquiriram uma noção de uma outra forma de se relacionar, né? E essa outra forma de se relacionar justamente é essa, né? Que Guru, Prabhupada dizia que o Guru é como um vidrinho, não é assim, você pega um vidro transparente, né? Então, Gurudeva, ele é igualzinho um vidro transparente, porque ele faz uma intermediação entre você e Krishna, mas ele não tem nenhum interesse pessoal nisso. Por isso, o Prabhupada chamava que Gurudeva como um vidrinho, né? Que você põe um vidro entre você e o seu mestre espiritual fidedigno, então você vai acabar percebendo que o seu mestre espiritual fidedigno, ele é comparado a um vidrinho porque ele está te dando Krishna o tempo todo, né? Não tem um momento que ele não te dê Krishna. Então, quando os discípulos e as discípulas de Prabhupada tinham a oportunidade de estar com ele, eles começaram a se dar conta disso, dar estalos, né? Por exemplo, eles perceberam que o que Prabhupada escrevia nos comentários dele, ao Srimad Bhagavatam e outros textos sagrados, era justamente o que ele falava com todo mundo. Ele falava assim com os discípulos, falava com as pessoas que vinham entrevistá-los, religiosos que vinham visitá-lo, da mesmíssima forma Srila Govinda Maharaj, né? Paramahamsa Srila Govinda Maharaj, né? Da mesmíssima forma, onde ele estava, com quem ele estivesse, ele estava falando de Krishna. Ele estava dando Krishna, né? Que um conceito de um Vaishnava puro, de um sadhu de verdade, é aquele que tem tudo para dar e não quer nada em troca. E não quer nada em troca de ninguém. Ele está fazendo isso porque ele tem, como se fala, doya, ele tem misericórdia, né? Ele tem kripa, guru kripa, né? Guru Kripa é um elemento essencial no caminho espiritual, porque o Gurudeva, essa misericórdia que ele tem de todos os seres vivos é movida pelo fato de ele ter a percepção clara de que os seres vivos, se estão no mundo físico, né, eles estão distanciados da sua verdadeira experiência de amor, né? Estão distanciados da sua verdadeira experiência existencial, inclusive, né? Então, eles, como Srila Narayana Maharaj gosta de dizer, a gente sabe isso está provado historicamente, Srila Prabhupada não foi convidado por ninguém para vir ao Ocidente, né? Ele foi, o mestre dele, Srila Bhaktivinoda Prabhupada, sugeriu que ele viesse, fez uma sugestão, seria interessante se você pudesse ir para o Ocidente, porque você tem um bom domínio da língua inglesa, e se você fosse para o Ocidente, você poderia espalhar a consciência de Krishna com mais facilidade. E ele, então, Srila Prabhupada, ele colheu essa sugestão e ele transformou essa sugestão na missão da vida dele, né? Então, da mesma maneira, quando a gente analisa a linda história da vida de Srila Govinda Maharaj, ele chegou um momento da vida dele que ele tinha acho que 45, 46 anos, e ele falou, preciso tomar sannyas. Aí ele morava numa aldeia, Gadaigiri, não me lembro da aldeia, em Orissa. E aí todas as pessoas daquela aldeia o conheciam. Ele era professor de uma escolinha pública e ele era muito querido, muito respeitado, né? Mas ninguém conseguiu entender por que ele, aos 40 e poucos anos de idade, ele cismou
eu preciso tomar sannyas. E aí, quando perguntavam para ele, ele falava assim, porque se eu aceitar a ordem de sannyas, eu vou ter 24 por 7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, direto, eu vou ter a oportunidade de falar sobre Gauranga Mahaprabhu e sobre a filosofia de Achintya Bheda Bheda Tattva de Gauranga Mahaprabhu, né? Então ele vivia encantado com a... Ele nasce numa família de Gaudiya Vaishnavas, né? E ele desde pequeno ele tem experiências fortíssimas na companhia do seu avô, que tomava conta de um templo lindíssimo, e naquele templo é, o avô de Shila Govinda Maharaj é, cuidava de uma deidade que eventualmente veio parar no templo que Shila Govinda Maharaj, já adulto, discípulo de Shila Prabhupada, é, fundou a pedido de Shila Prabhupada, né? Como é que é o nome do templo? É, em Bhubaneswar, é o mesmo nome do... É Krishna Balaram Mandir. Então, nesse templo, Srila Govinda Maharaj, aconselho e orientado por Srila Prabhupada, ele funda um templo que tem as mesmas características que o Krishna Balaram Mandir de Srila Prabhupada em Vrindavan, né? Mas no altar do templo dele, ele acaba herdando essa deidade, é, Gopal Dil, a deidade dele. Ele acaba herdando essa deidade que também fica lá no altar desse templo, né? Então, Shila Govinda Maharaj, vou tentar assim compartilhar com vocês algumas memórias, né, da vida maravilhosa dele. Ele desde piquirrucho, quando ele começou a escrever, ele ele abriu um diário, ele criou um diário. Aí ele tinha cadernos e cadernos e cadernos e cadernos e cadernos, porque desde pequeno ele, ele relatou para alguns discípulos, em algum momento, ele relatou que desde o primeiro dia que ele abriu o diário, ele nunca mais deixou de escrever, nenhum dia da vida, para o resto da vida dele, ele escrevia no diário. E esse diário, nas páginas desse diário, cada dia, ele começava assim: meu querido Gopaldi. Ele escrevia o diário conversando com a deidade adorável da família dele, que já estava há, sei lá, séculos com a família e acabou vindo para a responsabilidade dele, Gopal Dio. É uma deidade linda, linda, linda. E, e aí todo dia ele escrevia. E ele falava alguma coisa. Hoje eu fiz isso assim, assim, aconteceu aquilo, minha mãe, meu pai, enfim. Mas ele nunca deixou de escrever o diário dele. E ele aconselhava, né, aos discípulos, a todos os devotos, que mantivessem esse diário, que seria o diário, no caso, o propósito do diário seria você manter um diálogo com Krishna, né? Manter um diálogo com Mahaprabhu, com Radha Krishna, com seu Gurudeva, né? Então ele fazia isso todo dia. E esse diário, alguns discípulos dele, que editam os livros dele, estão preparando. Imagina assim, como é que vai ser o tamanho desse diário, né? E aí, nesse diário, também os discípulos descobriram muitas histórias lindas da vida dele, né? Que ele conta para Gopal Dio no diário. Eu acho que a Anuradha vai se lembrar dessa história. Ele tinha uns 4, 5 anos e ele adorava o avô dele. O avô dele era um kirtani, era uma pessoa muito doce, assim, muito amável, né? Muito querida. Aí o avô dele morava... Você lembra dessa história, Anuradha? O avô dele morava no templo. O avô dele era o pujari do templo. Era um templo simples, assim, tinha um campo, assim, agrícola, fora do templo grande, né? E aí lá tinha é, o salão do templo e tinha o quartinho onde ele dormia com o avô. Aí ele tinha 4, 5 anos, aí no meio da noite teve um sonho, assim, tipo um pesadelo, né? Ele acordou, e se levantou do pesadelo, foi, vovô, eu sonhei que alguém roubou o Gopal Dio, alguém roubou o Gopal Dio, vovô, porque ele falava pro avô, né, que o sonho dele
tinha sido tão real que ele acreditava que alguém tinha roubado mesmo o Gopaldinho, né? E aí, de fato, o avô acreditou no netinho, foi até o altar, abriu a cortina e estava vazio. Aí eles ficaram assim, né, espantados. Aí eles olharam assim, estava uma noite de lua cheia. Eles olharam assim nos campos e eles viram. Essa história é linda, né, Luciano? Essa história também eu vou contar. Essa não pode faltar. Aí, quando eles olharam assim, o luar iluminando assim aquele campo, né, aquele campo agrícola, eles viram dois homens agachados assim, fazendo uns barulhos, sabe? E agachados. E aí o Govinda Maharaj Pique Roxo, ele viu que Gopal Dil estava assim num canto e os dois estavam agachados num outro canto, um pouco distantes, né? E que depois que eles acabaram o agachamento deles, saíram correndo. Aí o avô começou a rir e falou assim: sabe o que aconteceu com os dois ladrões? Eles estavam ali porque eles estavam tendo, sabe, aquela diarreia incontrolável? Que eles pegaram a deidade no colo para levar, né? Porque eles muitas vezes eles roubam as deidades para usar um metal, né? Para vender o metal e tudo, né? Aí, como bateu a diarreia, ladrão na Índia tem essas coisas, eles, de certa forma, eles respeitam Thakuradina, né? Então botaram a deidade num cantinho assim e se afastaram um pouco para liberar o sufoco, o sufoco que ele está. Aí eles pegaram o Gopal-Dil, o netinho e o vovô, colocaram no altar bonitinho e dormiram o resto do que tinha que dormir. Aliviados, porque a deidade voltou, né? É. Então, essa é apenas uma das inúmeras histórias, né, que se conta de Srila Govinda Maharaj. Ah, e ele sempre tem uma história assim também que eu acho muito linda. O nome da esposa dele é Basanti. Não sei se a Bassante está assistindo também, mas eu sempre, quando eu me lembro da Bassante do Brasil, eu me lembro da Bassante, esposa de Shilagor Govinda Maharaj, que era uma senhora muito, muito fofinha. Ah, e quando eles estavam vivendo a vida de Grihasta, aconteciam coisas muito engraçadas, né? Que a Bassante esposa de Shilagor Govinda Maharaj, contava que Shila Govinda Maharaj, ele era um Vaishnava muito rígido, né? Ele era muito sério. Mesmo como Grihastha, ele era muito... Então, se lembra, Anuradha Subal Sakáprabhu, a gente está trabalhando um livro dele que fala sobre Grihastha Asha. A gente qualquer hora publica esse livro. E a gente lê o livro, a gente vê que ele é muito sério, assim, sobre qual deve ser o comportamento do esposo, da esposa. Então, ele vivia isso, assim, com a esposa. Aí um dia, e eles moravam eu não esqueci o nome da vila no interior de Orissa, onde eles moravam, mas um dia chegou, década de 60, eu acredito, chegou o primeiro cinema, instalaram o primeiro cinema com essas tecnologias mais recentes, e aí chegou aos ouvidos da Bastante, da esposa, né, de Shila Govinda Maharaj. E eles tiveram 7 filhos. Aí ela pensou assim, vamos levar a criançada para assistir, né? Aí ela falou para ele assim, pro Pati Deva dela, pro esposo, olha, ó, você deve estar sabendo que abriu agora o primeiro cinema aqui na cidade e eu estou pensando em levá-los ao cinema e com eles levá-los ao cinema. Aí Sheila Govinda Maharaj fez uma cara séria assim, falou para ela assim, olha, não tem problema você ir com as crianças. Mas quando você voltar, já terei trancado a fechadura. Ele falou para ela assim: o que que você vai ver no cinema? Se você já está, você tem a oportunidade pela tradição da sua família, da minha família, você tem oportunidade de assistir o cinema transcendental o tempo todo, cantar o Mahamantra, ler a Lila de Radha Krishna. Aí ela ficou assim muito séria e falou, olhou para os filhos assim: tudo bem, tudo bem. E aí não foram. Só um minutinho. Oi, vovô. 8h30, tá? 8h30. Guarda lá a criança. Obrigado.
Desculpa. Tem outra história também que é muito interessante, que um dia, tem a história dele na escola, se lembra, Luciano? Ele era professor, acho que era professor de alunos do... Ele acompanhava os alunos primário e ginásio, numa escola pública no interior da Oriça. E, assim, o sistema dele, da aula, que ele dava até as aulas das matérias, mas ele primeiro colocava os aluninhos, as aluninhas para cantar os textos sagrados, cantar, sobretudo ele cantava o Srimad Bhagavatam. Todo dia antes de começar, os outros, o diretor da escola, os outros professores passavam pela sala dele, estava todo mundo lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. E todo dia eles cantavam. O detalhe é que, como logicamente em outros lugares da Índia, no século XX, havia crianças que não eram filhos de Vaishnavas, né? E aí os pais registraram uma queixa com o diretor da escola. Então, assim, não pode ser esse Locabando, acho que o nome dele de família era Locabando. O Locabando, esse professor, ele está fazendo com que os nossos filhos cantem o Srimad Bhagavatam. Nós somos adoradores de Durga. Nós não recitamos o Srimad Bhagavatam, né? Aí o diretor pensou assim, e agora o que que eu faço? O diretor adorava Srila Govinda Maharaj, que ele era muito querido pelos alunos, por todos os professores, mas todos o respeitavam como um Vaishnava, né? E aí ele foi chamado, Srila Govinda Maharaj foi chamado pelo diretor, o diretor lhe deu uma bronca, e Srila Govinda Maharaj, tranquilo, ouviu tudo que o diretor tinha falado e disse assim, ó diretor, onde eu assino a demissão? O diretor crente que Srila Govinda Maharaj ia ficar, né? Imagina você ser demitido, você tem um cargo público, ser demitido, o que que isso pode representar para você? Mas Srila Govinda Maharaj só esperou, respeitosamente esperou o diretor falar, aí quando o diretor falou, ele falou assim, onde eu assino a demissão? Aí o diretor começou a ficar pálido na frente dele, falou assim, não, não, você não está entendendo, eu só estou pedindo para você, por favor, não começar as aulas recitando o Srimad Bhagavatam. É, não, eu não quero demitir você, eu só quero convencer você a não recitar o Srimad Bhagavatam. Aí Shila Govinda Maharaj, ele falou assim, olha, eu vou convencer você que 100 alunos começarem as suas aulas, qualquer fase da vida, se eles não começam as aulas recitando o Srimad Bhagavatam, eles não vão chegar a nenhum lugar como seres humanos. Aí ele começou a fazer uma preleção para o diretor, né? Ele falava, explicou um monte de coisa sobre que o Srimad Bhagavatam é, como se diz, a mala Purana, né, como se diz, que ele explicou, há vários Puranas, mas o Srimad Bhagavatam é a mala Purana, Prema Pumata Mahan, né, é, que o Srimad Bhagavatam é o Purana imaculado, que o Srimad Bhagavatam, ele nos ensina, Ei Gora, Pranams, ele nos ensina a quinta meta, que é a meta pela qual nós podemos conquistar amor por Radha Krishna e Gauranga Mahaprabhu, né? Então, ele falando assim do jeitinho dele, tranquilo, aí o diretor falou, tudo bem, continua. E aí acabou que todo mundo absorveu aquilo, e ele continuou sendo o professor que ele sempre foi, e ensinando, com certeza ensinando sendo professor como se a escola fosse uma escola de Bhakti, né? Então essa é uma história muito linda dele. A outra história que é muito engraçada é que um dia ele vai visitar a um templo, eu acho que é esse templo que tem em Bhubaneswar, que se chama, como é que é? Anantadeva, não sei se é Anantadeva. Esqueci o nome do templo, mas é um templo que tem características bastante parecidas com Ei, Gabs, Hare Krishna. Bem-vindo. Não sei se é menino ou menina.
Que Gabs pode ser Gabriela. Ah, Gabriela. Hare Krishna, Gabriela, tudo bem? Há duas Gabrielas, ó, melhor ainda, então, duas Gabrielas. Se a minha filha tivesse aqui, seriam três. Mas, enfim, bem-vinda. A gente está fazendo um evento especial hoje, porque nós. Ah, sim, claro, Goravani, né? Nós estamos fazendo um encontro especial hoje, Gabriela, porque hoje é o dia do advento divino, do aniversário transcendental de um grande santo e um mestre espiritual da nossa tradição, tá bom? Então, a gente eu vou contar outra história sobre esse mestre, Shila Govinda Maharaj. Ele Conta aquela que eu pedi para o senhor contar. tá na ordem, porque essa é mais tarde, né? Então, vamos, É, ele tá na escola, daqui a pouco ele vai. tá bom, Prabhu. Qual é a mesmo que você quer que eu conte? É do rapaz que virou genro Ah, dele. sim, é quando já é sannyasi e tudo, tá certo. Tá registrado aqui. Aí, essa história que eu vou contar para vocês, ele tá casado com a sua esposa Bastante, com seus filhinhos bonitinhos. E aí, na época, ele é grihasta, então ele usa o dote branco, né? Aí ele chega de uma viagem que ele foi, acho que foi visitar esse templo, Ananta Vasudeva, o nome do templo, eu acho que é um templo que é uma espécie de réplica em Bhubaneswar, do templo de Jagannath Puri, chama Jagannath Baladeva Subhadra, isso Darshan Chakra, né? Então, é praticamente uma réplica e é praticamente da mesma idade. É multissecular, um templo enorme, lindíssimo. Todo dia eles alimentam milhares de pessoas, é assim, ó. Então, ele foi lá ter o darshan do Senhor Jagannatha nesse templo, do Senhor Baladeva também. E, enfim, aí quando ele volta, a esposa dele percebe que ele está com um dote, assim, com um risco de lama, assim, na parte baixa do dote. Aí ele fala assim para ela: eu estava andando pela estrada, de repente Krishna soltou um bezerrinho que estava com a patinha suja de lama, e aí, com o rabinho sujo de lama, ele passou o rabinho no meu dote e sujou. Aí a esposa olhou para ele e falou assim: como? Aí ele repetiu: eu estava andando pela estrada voltando para cá, Krishna passou com um bezerrinho bem bonitinho, que estava com a patinha suja de barro, com o rabinho sujo de barro, passou no meu dote e manchou meu dote. Aí ela assim, como assim? Ela novamente perguntou assim, o que você está falando? Aí ele olhou para ela assim, bem sério, né? Eu estava vindo para casa, de repente Krishna passou com um bezerrinho que estava com o rabinho sujo de lama, ele passou o rabinho no meu dote, o dote sujou. Aí, quando ele falou pela terceira vez, não que ele tivesse ficado com raiva da esposa, mas ele falou assim, emanando uma energia tão especial que a Bastante Didi, ela pôde perceber, né, que, na verdade, seu esposo, ele tinha tido darshan, né, tinha tido darshan diretamente de Krishna e de um bezerrinho de Krishna, né? Então, ela Bastante, a esposa dele, contribuiu muito com essas memórias, né? E essas memórias demonstram para nós é, a, que esse Vaishnava, Srila Govinda Maharaj, ele é um Shuddha Vaishnava, um devoto puro, né? Ele nasce de pais Vaishnavas e desde sempre, ele sempre adorou Gadai Giri, Gopal, essa deidade da família dele, com todo o amor, né? Então essa é uma história assim muito que toca muito, né, o nosso coração, porque assim demonstra que o Vaishnava puro, ele assim se diz, né, que o Vaishnava puro, ele tem a inocência de uma criança, né? Que você vê uma criança, às vezes, falando alguma coisa para o pai, para o avô, né? Da mesma forma, o Vaishnava puro, às vezes, fala de si mesmo alguma coisa inocentemente e ele não, muitas vezes, ele não imagina quais serão as repercussões da fala dele. Então, Srila Govinda Maharaj, assim, uma característica dele que chamava atenção, muitíssima atenção de todos, é que quando ele não estava pregando,
quando ele não estava palestrando, ele parecia uma criança. Ele é muito humilde, falava baixo, assim, tratava os discípulos e as discípulas assim com o carinho do mundo, assim. O dia que ele partiu, tem casos de discípulos que ficaram dias chorando sem parar, assim, que não conseguiam imaginar viver sem a presença transcendental de Srila Gogovina Maharaj, né? De tanto amor que ele dava para os discípulos e para as discípulas. Ele ensinava tudo, assim como ele ensinava tudo para os alunos na escola, os discípulos dele, ele ensinava cada detalhe de cada coisa. Se fossem esses discípulos brahmacharis, fossem eles grihastas, sannyasis, o que fossem, ele ensinava todos os detalhes com um carinho assim que esses discípulos jamais tinham experimentado e concluíram que jamais poderiam experimentar, porque eles estavam diante de um Vaishnava, né? Que é conhecido como Paradukkha Dukhi, né? O Vaishnava puro, ele está sempre experimentando o samadhi, o êxtase interno de estar em contato com Radha Krishna e Gauranga Mahaprabhu, mas quando ele se volta para o mundo externo, ele sofre pelo sofrimento alheio, né? E porque ele sofre pelo sofrimento alheio, sendo ele um Gaudiya Vaishnava, ele é capaz de viajar o mundo inteiro, passar por todo tipo de sacrifício para dar Krishna, né? Krishna se tomara, Krishna dite para, né? Tem essa canção de Srila Bhaktivinoda Thakur, né? Krishna se tomara, Krishna é seu. E Krishna dite para, e você dá Krishna, né? Ele está fazendo sempre isso, porque Krishna é, como se diz, se curva perante o seu devoto puro, ou a sua devota pura, né? Krishna se torna subserviente ao seu devoto puro, né? Mas o devoto puro, ele não se aproveita, né, entre aspas, dessa subserviência de Krishna. Ele só faz com que, já que Krishna se entrega a ele o que que ele faz? Ele pega esse mesmo Krishna que se entrega a ele e ele entrega para outra pessoa que está na frente dele. Ele entrega para outra pessoa que está na frente dele de diversas maneiras, né? Como Srila Govinda Maharaj é um exemplo perfeito disso, né? Ele, quando cantava, os devotos choravam. Quando ele pregava, os devotos choravam, né? É, Lindo tudo, isso, Prabhu. tudo que ele fazia os devotos ficarem emocionados. E os devotos, Luciano, os devotos percebiam que a emoção que eles sentiam era uma emoção diferente, por exemplo, de você ser tricolor e o Fluminense ganhar do Flamengo, né? O tricolor doente, quando ele vai ver um Fla-Flu e o Fluminense ganha, ele sai, uhul, uhul, né? Mas eles sentiam, os discípulos, as pessoas em geral, sentiam que o que ele estava fazendo ali, Srila Govinda Maharaj, o que ele estava transmitindo, vinha diretamente do coração dele, e que era algo para realmente conquistar o coração de todas as pessoas, né? Por isso que se diz, né, que o Vaishnava puro, ele é um ladrão de corações, né? E por onde ele passa, a impressão que ele deixa é essa. A impressão que ele deixa é que é, que a realidade do amor, o amor divino é uma realidade concreta. O amor divino pode ser experimentado por qualquer um, né? Porque todos são Divera Sarupa Roy Krishnera Nityas. Divera Sarupa Roy Krishnera Nitya Das. Krishnera Tatasta Shakti Beda Beda Prakash, né? Então, esse verso é tão importante, esse verso que foi recitado por Mahaprabhu é tão importante, que esse versinho pequenininho é a inspiração para Srila Bhaktivinoda Thakur escrever Jaivadharma. E quando Srila Bhaktivinoda Thakur escreve Jaivadharma, ele está descrevendo, o que ele descreve no Jaivadharma? Ele escreve Bhakta, Bhakta e Bhagavan,
Bhakti, Bhakta e Bhagavan. Né? Se pudesse espremer, se o Jaiva Dharma fosse um pano úmido, se você pudesse espremer, o que pingaria seria Bhakti, Bhakta e Bhagavan. O tema. Serviço devocional, Bhakti. Bhakta, o servo. E Bhagavan, o objeto do serviço. Né? Então, na verdade, quando a gente lê um texto sagrado de Srila Bhaktivinoda Thakur, a gente lê naqueles babadis que frequentam as páginas do Jaiva Dharma, a gente lê a vida de Srila Govinda Maharaj, a lila de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, a lila de Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj, de todos tantos outros Vaishnavas maravilhosos, né? E Vaishnavis também, né? Como, como é que é o nome dela? Ganga Mata Goswamini, né? Hemavati Goswamini são as santas, as santas que são super famosas. A história, se você ler as histórias delas, você não consegue não chorar. Uma Didi também. E recentemente, nós temos a nossa santa, que veio ao Brasil, né? Uma alma linda, que chama-se Uma Didi, né? Partiu com, acho que 91 anos, eu acho. E, assim, por onde ela passou, ela conquistou os corações, né? Todo mundo que teve a oportunidade de estar com ela, ninguém conseguiu sair ileso do roubo do coração, né? Da mesma forma, assim, Srila Govinda Maharaj, ele quando começou a viajar pelo Ocidente, indo para vários continentes, ele começava a dar Harikata e as pessoas se assustavam, porque ele começava a falar de assuntos tão assim, como é que eu vou dizer, tão sutis e tão importantes para alimentar a nossa Bhakti, né? Que o resultado da presença dele era que ele dava Harikata e depois quem ouvia queria continuar ouvindo o Harikata. Então, saía de uma cidade e ia atrás dele na outra. Aí acabava havendo uma romaria, assim. Quando ele acabava de fazer uma turnê nos Estados Unidos, nos últimos dias o templo estava com os devotos dos templos anteriores. Todos, eles não conseguiam, eles ficavam magnetizados, eles saíam de carro, faziam o que fosse para poder estar no outro dia, onde quer que Srila Govinda Maharaj fosse dar Harikata. Né? Então, assim, e quando ele dava Harikata, né, que eu estava falando para vocês também, quando ele não dava Harikata, ele parecia uma pluma, de tão delicado. Ele falava baixinho, é, é, não brigava com ninguém, não se metia em confusão nenhuma, ia lá fazer o sadhana dele. Ele traduzia os livros de Srila Prabhupada para o Odissi, que é o idioma que se fala na Orissa, né? Então ele fez seva, ele fez um voto. O voto que ele fez foi ele só se alimenta todo dia depois dele cantar o seu número de voltas de japa e depois de traduzir uma quantidade X de páginas dos livros do Gurudeva dele, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, né? Então isso é apenas uma característica da devoção pura e imaculada de Srila Govinda Maharaj, né? Então, ele quando começou a viajar pelo Ocidente, ele causou uma revolução, né? Porque Srila Prabhupada já tinha partido, né? Srila Prabhupada partiu em 77, e eu acho que ele começou a viajar pelo Ocidente lá por 85, quase 10 anos depois, e aí, na suposta ausência de Srila Prabhupada, quando ele dava Harikata, aí os devotos que não tiveram a oportunidade de ter o darshan de Prabhupada, eles começavam a entender assim, agora eu entendo o que é a missão de Gauranga Mahaprabhu, né? Porque ele pregando era assim, era uma verdadeira festa. Todo mundo ria, todo mundo chorava, era assim, ele levava você para dentro do universo do Harikata, né? Coisa assim maravilhosa, a maneira como o entusiasmo que ele tinha, né? E aí de repente ele estava dando Harikata de mano o tempo, ele começava a recitar
um capítulo inteiro do Chaitanya Charitamrita, né? E aí ele cantava o capítulo e ele cantava cada verso, explicava e contava histórias. Então, assim, uma verdadeira enciclopédia de amor divino, Srila Govinda Maharaj, né? É, e tem muitas coisas, assim, tem muitas passagens lindas da vida dele. Acho que a gente pode ficar dias. Eu tô percebendo, assim, que o pouco que eu vi representa muito, muito tempo de troca, né? De néctar, né? Por exemplo, em 1979, Srila Prabhupada já tinha partido em 2 anos, fazia 2 anos, e aí Srila Govinda Maharaj estava no Shri Mayapur Chandrodaya Mandir, o templo lindo, enorme de Srila Prabhupada em Navadvipa, em Mayapur, e de repente, Srila Govinda Maharaj começou a demonstrar sintomas de êxtase, e ele perdia o controle, ele demonstrava os sintomas de êxtase que você pode ler a respeito no Néctar da Devoção, no Bhakti Rasamrita Sindhu. Vários daqueles sintomas, os pelos do corpo todo arrepiado, ele chorava, o choro do êxtase, né? Prabhupada dizia que o choro da tristeza é quente e o choro do êxtase, a lágrima é fria. E o choro do êxtase, ele jorra assim como um chuveirinho, né? Aí ele começou a ter todos esses sintomas e ele perdeu o controle, ele entrou em consciência interna, ele saiu da consciência externa, entrou em consciência interna e assim ficou por vários dias. E aí os devotos, eles ficaram perplexos, porque eles viram Srila Prabhupada também ter esses sintomas de êxtase. Mas Srila Prabhupada era muito discreto, né? Claro que Srila Govinda Maharaj, da sua maneira, também era muito discreto. Mas aí acontece que Srila Govinda Maharaj ficou nesse estado de transe, acho que foram 20 dias ou um mês, alguma coisa assim, foi um tempão. E ele ficou praticamente sem comer. Aí um brahmachari ficou num quarto de hospedagem lá do mandir e ele dava água, como é que é? Soro, a água com soro, né, que é muito revitalizante, e mais alguma coisa que Shila Govinda Maharaj, assim, com muita dificuldade, ele sorvia aquele líquido e ele ficou magérrimo, né? E aí, depois desses dias todos, de repente ele volta para a consciência externa, né? Aí, quando ele volta para a consciência externa, ele olha para esse brahmachari assim, e ele olha se estranhando assim, né, para um lado para o outro, e fala assim, por que? Ele começa a chorar, por que que eu estou aqui? Por que que eu estou aqui? Por que que eu estou aqui? Eu não quero estar aqui. Né, porque ele estava enlevado no êxtase de estar em contato direto com Radha Krishna, com Gauranga Mahaprabhu. Aí, por mais alguns dias, o brahmachari que está cuidando dele, né, fica tentando falar assim, Maharaj, o senhor volta a pregar, fica tranquilo, faça o seu sadhana, o senhor vai se acostumar de novo. E aí, assim, esse brahmachari que relata a história, ele fala assim, que Srila Govinda Maharaj entrou num estado de êxtase tão profundo, com tanto respeito por tudo, né? Que o samadhi do Vaishnava, o Vaishnava vê Krishna em tudo, né? Krishna se manifesta para ele em qualquer lugar, né? Então ele estava tão tomado por aquele êxtase que toda vez que passava a sombra de algum devoto passando na frente da porta, né? Porque tinha um vãozinho entre o chão e a porta e ele via aqueles pezinhos passando, né? Andando assim e dava aquela sombra. Toda vez que ele via aquilo, ele prestava Dandavat Pranam e chorava. Ele falava, Rei Vaishnava Thakur, oh Rei Vaishnava Thakur, né? Então, então essa é outra passagem. Ei Samnya Rupa de Kijai, Pranams. Essa é outra passagem linda. Você é discípula dele, de Srila Govinda Maharaj? Não, acho que agora congelou a imagem dela. Que, na verdade, no final das contas, todos nós somos discípulos de Srila Govinda Maharaj, né?
ele é naturalmente o Shiksha discípulo de todos os devotos, de todas as devotas, de todas as gerações, né? Então a gente precisa aprender essa lição com Srila Govinda Maharaj. Ele ensinava isso direto, né? Que não há diferença entre Diksha Gurudev e Shiksha Gurudev, né? Shiksha Gurudeva vem reforçar a nossa fé em nosso Gurudeva, né? E muitas vezes Shiksha Gurudeva surge na nossa vida depois que o nosso Gurudeva vai para a Prakata Lila, quando o nosso Gurudeva parte desse mundo, né? Então, de inúmeras maneiras, Srila Govinda Maharaj, enquanto ele esteve entre nós, ele se tornou o grande Shiksha Guru de todos os discípulos de Srila Prabhupada, de todos os seus irmãos espirituais, né? Você- todos beberam do néctar que emanava da boca de lótus de Srila Govinda Maharaj, né? Eu vou contar essa história, que senão o Luciano vai brigar comigo. Qual é a história mesmo, Luciano? Aí depois que ele é, já tinha tomado sannyas, ele já tinha discípulos, e já tinha se afastado da família, já, sei lá, uns 10 anos mais ou menos, por aí. Chegaram dois oficiais do governo de Orissa, com um documento pedindo para Srila Govinda Maharaj assinar. E aí eles pediram licença, né? E eles falaram assim, ó, Maharaj, né? Prestaram reverência, os dois oficiais, né, do governo estadual, sei lá, e falaram assim, ó, nós trouxemos esse documento, que se o senhor assinar essas vias desse documento, a sua ex-esposa e seus filhos podem ter uma pensão, né? Elas têm o direito à pensão, porque agora que o senhor é um renunciante, segundo os códigos civis da Índia, todos os parentes dos renunciantes têm direito a uma pensão do governo. Basta o senhor assinar. Aí qual foi a reação? O Luciano sabe. A reação de Srila Govinda Maharaj falou assim, como assim? Ele olhou assim, sério, né? Olhou para aqueles dois funcionários, falou assim, mas eu nunca fui casado. Ele falou assim, e ele começou a falar umas coisas assim, né? Eu nunca fui casado, eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho filho, nunca tive esposa. Eu não tenho nada nesse mundo, eu nunca fui casado. Eu não posso assinar. Se eu assinar esse documento, eu vou estar fazendo a maior falsidade de toda a minha vida. Aí os discípulos surtaram, né? Todos os discípulos surtaram, começaram a falar assim, Gurudeva, não, é só o senhor assinar, isso vai beneficiar a sua ex-esposa, né? Ex-esposa, eles dão outro nome, enfim, os seus filhos. E Srila Govinda ficou sério, ficou grave, assim, falou assim, não estou entendendo vocês, eu nunca tive família, né? E ele falava isso assim, e ele falava de tal maneira que todo mundo acabou acreditando. Não, então ele não se casou. Ele não se casou com a Bastante, não teve os filhos todos que ele teve, ele não trabalhou na escola, nada. E aí como é que chama? Os funcionários do governo lá do estado de Orissa, eles saíram assim meio cabisbaixo, mas o que eles podiam fazer? Ele não queria assinar, não tinha como obrigá-lo a assinar um documento que tinha o nome dele para assinar, né? Aí tinha ali naquele exato momento, estava ali um rapaz que tinha acabado de ouvir pela primeira vez Srila Govinda Maharaj dar uma preleção, uma palestra, e esse rapaz, também de uma família de Gaudiya Vaishnavas da Orissa, ele quando ouviu Srila Govinda Maharaj pregando, a boca caiu, assim, né? Ele ficou com o queixo caído, quase chegou lá no umbigo, assim, que ele ficou, uau, nunca ouvi nada igual, nunca vi ninguém pregar assim, né? O que ele fala é lindo, e assim, o que ele fala entra no nosso coração, né? Invade o nosso coração, faz a gente verter lágrimas. Isso não é uma coisa comum. Ele é um Mahabhagavata, ele é uma grande alma. Aí esse jovem, ele teve uma ideia,
que o Luciano quer contar a ideia, Luciano? Detalhes eu não lembro, Prabhu. Tá, então vou continuar contando, porque assim, para mim é muito divertido. Eu já contei essa história umas 500 vezes, eu acho. Aí, quando esse rapaz vê o que aconteceu lá com os funcionários do governo, que Shila Govinda Maharaj não quis assinar os documentos, esse rapaz, ele se aproxima de um discípulo, um brahmachari discípulo de Shila Govinda Maharaj, um menino muito, muito quietinho assim, e ele chega assim e fala para o discípulo de Shila Govinda Maharaj, ah, esse Maharaj, ele foi grihasta, ele foi casado antes, né? Aí o discípulo falou, sim, sim, ah, e ele teve filhos, né? Aí o discípulo falou, sim, sim, sim. Aí ele falou assim, e pelo tempo que ele já é sannyasi, ele deve ter alguma filha que já é adolescente, assim, quase adulta. Aí o discípulo, sim, 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 sim. O discípulo só falava isso, sim, 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 sim. Aí ele falou assim, você se incomodaria de me dar o endereço da família dele? Aí o Brahmachari falou, sim, 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 sim. Aí o Brahmachari anotou num papelzinho, essa cidadezinha, uma vila, né, no interior da Orissa, onde a Bastante morava com os filhos. Aí ele foi lá, toque, 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 bateu na porta. Aí bastante mar, né, bastante mata dia apareceu, atendeu, fez pranams para ele fez pranam para ela, e ele falou assim, a senhora deve ser bastante Didi, a ex-esposa de Shila Govinda Maharaj. Aí ela falou, sim, 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 sim. E aí ele chegou para ela assim, desculpe falar diretamente com a senhora, sim, mas eu queria saber, a senhora já tem filhos adolescentes, quase adultos? E ela falou, sim, 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 sim. Aí ele perguntou, e algum desses seus filhos quase adultos, adolescentes quase adultos, algum deles é menina? Ela falou, sim. Aí ela falou o nome de uma menina que já estava nessa faixa. É, Aí ele chegou assim, com as mãos postas, assim, com os olhos meio assim, rasos d'água, né, como se fala nas canções aqui no Brasil, com os olhos rasos d'água, e falou assim, a senhora me desculpe a franqueza e a forma direta de falar, mas a senhora daria a mão da sua filha em casamento a mim? Aí ela ficou assim, ela ficou que ela andava pensando justamente assim, como é que vai ser o destino dos meus filhos, da minha filha que já é adulta, né, e que ainda não tem. É muito engraçada essa história. Aí ela traz o rapaz para dentro da casa, faz um chai para ele, oferece, não sei, talvez um chapati com um sub de alguma coisinha. Tem um alienígena aí, Prabhu. Oi? Fala, Luciano. Entrou um alienígena aí na sala. Entrou, tá querendo. É porque Sila Govindamara Maharaj é popular em outros planetas também. Mas é um alienígena mesmo, faz barulhinho metálico, né? Até. Olha, viu? Mas enfim, terminando a história, o que aconteceu? Que a menina, ela olhou, bateu o olho no menino, o menino bateu o olho na menina e já deu aquele tchan, né? Eles ficaram assim, muito impressionados um com o outro, né? Ele era um menino muito educado, de uma família muito, muito abastada. Aí o que que ele fez? Ele providenciou tudo, houve a cerimônia de matrimônio e assim que terminou a cerimônia de matrimônio, não, antes mesmo da cerimônia de matrimônio terminar, ele chegou para a Bastante, para a mãe da menina e dos outros filhos, falou assim: se a senhora, eu vou fazer um convite para a senhora, espero que a senhora não se incomode. Eu gostaria que a senhora viesse morar com a gente na nossa casa. Aí eles mudaram para essa casa e assim, de uma situação de uma vida muito, muito difícil, né?
que eles eram muito humildes, eles passaram a viver assim, a gente faz um paralelo com a história de Sudama Vipra, né? Sudama Vipra vai visitar Krishna em Dwarka, e quando ele chega em Dwarka, ele leva um arrozinho já meio estragadinho até, e aí só por Krishna provar aquele arroz, quando ele volta para sua cidade, tem um alienígena mesmo. Quando ele volta para sua cidade, ele encontra um palácio, ele encontra a esposa linda, toda arrumadinha, com um sari de seda. Então, a Bacante e os filhos da Bacante, eles tiveram essa mesma experiência, né? Então, essa história, ela tem um... É, é que eu não estou localizando a pessoa que está na ligação. Mas, enfim, é que eu já vou terminar também. Essa história tem uma lição muito importante, que o Shastra explica que se você é um Vaishnava puro ou uma Vaishnavi pura, você não tem nenhuma obrigação no mundo social, no mundo material. Mas se você é um Vaishnava ou uma Vaishnavi puros, como no caso de Srila Govinda Maharaj, ele não precisou fazer nada para que a ex-esposa dele e os filhos fossem tratados da maneira mais humana, né, e mais segura possível. Mas se um determinado praticante de Bhakti, um sadhaka ou uma sadhika, fazem isso antes de alcançar bhava, prema, então eles estão cometendo uma violência social, né? Então, Srila Govinda Maharaj, de todas as maneiras, pelas palavras dele, pelo comportamento dele, a literatura que ele deixou, pelos discípulos que ele deixou discípulos. Srila Bhaktivedanta Maharaj tem uma gratidão imensa com os discípulos de Srila Govinda Maharaj, que quando ele começou a viajar pelo mundo, a maior parte dos que o acompanharam como Shiksha discípulos e discípulas de Srila Govinda Maharaj. Então, num dia glorioso como hoje, vamos todos prestar nossos pranams do nosso coração aos pés de lótus desse santo que esteve entre nós e que continua entre nós em textos sagrados como esse. Então, a gente vai orar para Srila Govinda Maharaj, pedir para ele nos dar a misericórdia, a oportunidade, se ele quiser, se ele permitir, de publicar todos os livros dele em língua portuguesa para satisfação e para elevação da consciência espiritual de todos os Vaishnavas e Vaishnavis do Brasil. Jai Srila Govinda Maharaj, Patitapam Ki Jai. O nome completo vou digitar aqui, tá? Vou digitar aqui, tá? Srila, se você quiser procurar online, Srila Goura Govinda Maharaj. Tá bom? Nirinha? Tá certo? Então tá. Então, obrigado, Anuradha Ji, por participar, Luciano, Radha, Samnya Rupa, Taruni Ji, que tá lá na agradece, Amazonas. Hare Krishna. Oi? A gente que agradece, Hare Krishna. Hare Krishna, Mani Manjari Ji, Radhe. Gauravani Ji, Arthur, Guilherme, Duas Gabs, todos vocês. Felicidade para vocês. Hare Krishna, Dandavat Hare Pranam. Krishna, Dandavat Pranam. Até a próxima, se Krishna permitir. Radhe Radhe. 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 Haribol.